Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouço Meu Coração, que eu diria a você, pela Graça Editorial, capítulo 31, Uma Amizade Improvável, por Tony Kearns. Tony Kearns, escritor sênior de longa data da Christianity Today, atualmente é editor de A Journey Through NIC Religions, uma jornada pelas religiões da cidade de Nova York, revista online que documenta todas as casas de culto da cidade de Nova York. Billy Graham e Johnny Cash eram melhores amigos, confidentes e companheiros de pesca. Suas esposas, Ruth Bell e June Carter, eram parceiras de oração. Os dois podiam sentar-se por horas na mesma sala sem dizer uma palavra. Billy trabalhando em algum livro e Johnny em suas canções. De vez em quando, Johnny interrompia e tocava uma canção para Billy ou lhe fazia alguma pergunta sobre a Bíblia. Na hora da refeição, as famílias se reuniam para orar, cantar e comer. Normalmente o assunto circulava em torno de família, amigos, problemas e desafios. Johnny sempre tinha uma lista de amigos para quem gostaria que Billy telefonasse, enquanto Billy pedia conselhos e oração para seus entes queridos. A conexão de Billy e Johnny teve origem no desejo de o evangelista se conectar com o filho Franklin e seus colegas adolescentes. Franklin diz que, mesmo quando ainda era pequeno, adorava a música do Johnny Cash. Ele se lembra de que, em 1969, seu pai ligou para o governador do Tennessee para pedir que o ajudasse a marcar um encontro com Cash. Billy estava vendo o filho escorregar por entre cigarros, bebidas, drogas e garotas. Franklin vivia mudando de escola, às vezes por ter sido expulso. Em seu livro Billy Graham, uma autobiografia, Graham explicou que o filho acreditava que conseguia esconder essas coisas dele, ou pensou que conseguiria, escreveu. Mais tarde, pai e filho concluíram que Billy se aproximou de Cash com o objetivo de se conectar com Franklin. Minha música favorita era Ring of Fire, Anel de Fogo, disse Franklin. Papai queria se conectar comigo, aproximando-se de Johnny Cash. O mais velho dos Graham abordou o assunto em termos mais globais ao visitar a casa do cantor perto de Nashville. Cash disse à revista Country Music que estava curioso para saber o motivo da visita de Graham. Cash tinha acabado de sair das drogas, começou a frequentar a igreja e se casou com June. Fizemos uma bela refeição, nos sentamos e conversamos por muito tempo. Fiquei esperando que ele me contasse o motivo de sua visita. Graham alegou só querer falar sobre música, um tipo de conversa que seus amigos talvez achassem estranho vindo do evangelista. Finalmente, Graham mencionou sua verdadeira preocupação. Ele disse que seus filhos não estavam indo à igreja, sentiam-se desmotivados pela religião. E ele achava que a música tinha muito a ver com isso, porque não apreciavam canção alguma na igreja, Cash recordou. Graham admitiu que a música da igreja parecia antiga. Nas próprias cruzadas, eles usavam basicamente hinos antigos. As canções mais modernas que os jovens ouvem na igreja são os hinos Ceifando e Grandioso És Tu, disse o evangelista ao cantor. Àquela altura, Graham, sendo um ótimo observador, parecia ter lido Cash como um homem afeito a desafios, que mantinha o rumo espiritual, reunindo seus amigos à sua volta para movê-lo na direção certa ao passar por momentos difíceis. Cash lembrou como o evangelista despertou seu interesse. Ele me desafiou a estimular outros a empregarem seus talentos para escrever algo inspirador. De acordo com Steve Turner, jornalista cristão que colaborou com a autobiografia do cantor pouco antes de sua morte, em 2003, Cash foi adotado por esse pastor tão carismático quanto o próprio cantor, e sendo ainda humilde e confiante em Deus. Cash tinha encontrado em Billy um amigo, confidente e uma inspiração. Um garoto simples como ele, mas que, diferentemente do cantor, soube lavrar suas fileiras em linha reta. Bem, a primeira coisa que fiz logo após Graham ir embora, diz Cash, foi compor What is True? O que é verdade? Sua simples vinda à minha casa me levou a escrever essa canção, o que se pode chamar de inspiração. Cash conversou com June sobre produzir um filme sobre Jesus em Israel. O cantor também foi à cruzada em Knoxville, Tennessee, em 1970, a primeira de suas 30 aparições. Unindo-se pelo Evangelho. O evangelista ficou intrigado com a sinceridade de Cash ao falar de seus problemas e sua fé e como isso conectava milhares de pessoas afastadas da igreja. Graham o convidou para a cruzada de 24 de maio de 1970 em Knoxville, Tennessee, causando alguma preocupação entre os da sua equipe. Houve um alvoroço na organização do papai, lembra Franklin. Era como se ele tivesse convidado Elvis Presley. Billy dizia a todos que Johnny Cash era o tipo de pessoa que ele queria alcançar. Franklin descreve o pensamento de seu pai como uma maneira de ministrar ao cantor e, ao mesmo tempo, alcançar outros.
Papai vislumbrou o tipo de pessoas que Cash traria, e ele e a sua esposa, June, compareceram sabendo que ouviriam o evangelho. O diretor musical de Graham, Cliff Barrow, diz que Johnny traria uma nova dimensão às cruzadas. Todos os rapazes que dirigiam picape e faziam parte da galera do interior viriam e, por fim, poderíamos contar com a presença de um número maior de não convertidos que precisavam do Senhor. Na cruzada em Knoxville, Graham e Cash se uniram para cumprir a Revolução Jesus, no início dos anos 1970. Graham pregou sobre o Jesus que é capaz de revolucionar a vida de uma pessoa, enquanto Cash testemunhou de seu poder para tirá-lo das drogas, vício que disse não valer a pena. Ele iniciava uma nova fase de profundidade espiritual. Antes, Jesus foi o seu salva-vidas. Agora, o mestre passou a ser alguém que poderia amadurecê-lo. O cantor caracterizou essa mudança como uma virada da carreira artística para o ministério. Até hoje eu vivi para o diabo, mas de agora em diante viverei para o Senhor, testemunhou às igrejas. Embora Cash fosse parceiro de vários ministérios e pastoreado por Jimmy Lee de Nashville, sua amizade com Graham continuou a crescer. Junto à lenda de Nashville, Graham teve uma participação especial ao recitar um versículo bíblico em uma das canções de Johnny, The Preacher Said, Jesus Said. O pregador disse, Jesus disse. Graham e June inspiraram Cash a filmar a vida de Cristo em Israel. O filme The Gospel Road, A Estrada do Evangelho, foi comprado pela Associação Evangélica Billy Graham em 1972, tornando-se um grande sucesso evangelístico. Em 1972, Graham e Bill Bright, na cruzada Campus para Cristo, levaram a extravagância evangelística da Revolução Jesus para Expo 72 em Dallas, Texas. Diante de uma plateia de 150 mil pessoas, Graham se dirigiu ao que chamou de um Woodstock religioso, tendo Johnny Cash e seu amigo Chris Christopherson como principais atrações. Cash cantou I've Seen Men at Trees Walking, Vi Homens como Árvores que Andam, A Thing Called Love, Uma Coisa Chamada Amor, e Super Time, Hora da Ceia. A proximidade entre Graham e Cash prosseguiu, embora o cantor ainda vivesse de maneira esporádica um legado doloroso de depravação e desespero. O evangelista de cabelos dourados e o homem de preto pareciam um par de amigos bem improvável. Companheiro constante. Graham e Cash tinham uma conexão superficialmente baseada em suas raízes do sul rural. Eles cresceram em torno de igrejas batistas e celeiros. Churrasco, pão de milho, carne de porco e feijão lhes davam água na boca. Em um nível mais profundo, porém, suas origens não poderiam ter sido muito diferentes. Johnny veio de um lado selvagem, enquanto Billy nunca passou por essa fase. Billy andou em linha reta e estreita, observa Turner. Mesmo depois de seu retorno à fé, em 1967, a vida de Cash foi muito turbulenta devido ao que ele chamou de suas trapalhadas, e quando voltou a usar a anfetamina, ele ficava fora de controle. Ele também ficou decepcionado com alguns ministérios aos quais se agarrou em busca de ajuda. Segundo Turner, Cash sentia que alguns falharam e outros o exploraram. Sendo assim, foi na fidelidade e integridade de Graham que Cash gravitou. Graham foi constante ao longo dos anos, tanto na amizade quanto em sua teologia. Seu amigo evangelista não parecia sair pela tangente teológica em um piscar de olhos. Billy foi um farol para Cash, mantendo um caráter estável, disse Turner. Quando Cash saiu dos trilhos, provavelmente ele não confidenciou o fato a Graham, embora June possa muito bem ter compartilhado isso com Ruth. As duas esposas sempre oravam juntas pelo marido e pelos filhos uma da outra. Cash disse a Turner que em 1977 ele estava tão chapado que se sentia envergonhado com a possibilidade de Graham perguntar sobre a biografia do apóstolo Paulo que ele estava escrevendo. Na década de 1980, houve um alvoroço nos tabloides diante das alegações de Cash estar tendo um caso e andar muito chapado para aparecer em duas das cruzadas de Graham. Cash negou o uso de drogas e disse que ninguém iria separá-lo de June. No entanto, Cash entrou em um programa de reabilitação para dependentes químicos. Conhecendo ou não todos os detalhes das trapalhadas de Cash, a resposta de Graham a Cash foi como um amigo amoroso e leal nos bons e maus momentos. Papai era amigo dele e isso bastava, afirma Franklin. A fé que Cash depositara em Deus não mudou, mas sua proximidade com ele sim. Johnny nunca teve problemas com sua fé, mas sim com a vida, Franklin observou. Billy continuou a convidar Cash para as cruzadas e depois que Cash se livrou das drogas, o evangelista o encorajou a finalmente terminar o livro sobre Paulo, Homem de Branco, em 1986. Quando Cash e Graham estavam juntos, era como se fossem dois irmãos colhendo algodão, um bem estável e o outro cortando-o ocasionalmente. Franklin diz que foi essa sensibilidade sulista que os uniu, uma vez que a fundação em Cristo foi estabelecida. Johnny nunca perdeu o amor pelo campo nem meu pai.
A comida da qual gostavam, os gostos que tinham, declara Franklin. Johnny gostava de receber os Gray em sua cabana de pesca em Port Ritchie, no rio Pilachaskouri, e na sua antiga casa jamaicana na Baía de Montego. Na primavera de 1976, depois de Cash supostamente ter preparado um café tão forte que eles mal podiam beber, saiu para pescar com Gray. Eles pegaram camarão, tainha e lula para usar como isca na pescaria no acampamento de pesca Des Little, onde passaram o dia entre linhas, escrituras e canções. Essas viagens eram um pouco desconfortáveis para as mulheres. Na Jamaica, depois de conviver um tempo com animais rastejantes e tábuas soltas na antiga casa de Cash, Ruth sempre ficava aliviada ao voltar para o hotel. Mas onde quer que estivessem, os Gray e os Cash eram como uma família. Em seus últimos anos, os casais conversavam toda semana, às vezes todos os dias. Grant era um pouco hipocondríaco e era capaz de pegar o telefone para atualizar Cash sobre todas as doenças que ele tinha ou poderia vir a ter. Cash identificava doença por doença até rirem juntos e orarem um pelo outro. Certa vez, quando Ruth ficou doente, June passou 6 horas orando ao lado da cama da amiga. Os frequentes telefonemas de Cash para Grant costumavam ser recheados de perguntas sobre a Bíblia, algumas delas tão difíceis que o evangelista apenas aconselhava Johnny a perguntar para Deus quando chegasse ao céu. Após o primeiro Natal que passaram juntos, em 1974, Grant escreveu um bilhete para Johnny que resume os muitos aspectos do relacionamento deles. Quando fomos embora, Ruth e eu tínhamos lágrimas nos olhos, passando a amar vocês como a poucas pessoas que conhecemos. A diversão, comida deliciosa, conversa estimulante, o deitar à luz da lua, as reuniões de oração, a música, etc. A canção Matthew 24 is knocking at the door, Mateus 24 está batendo a porta, não sai da minha cabeça. Tenho a sensação de que pode ser um grande sucesso. Com certeza, a amizade deles estava em Cristo.